Profecia da guerra Israel-Irã. Lá atrás, em 21 de abril de 2012, Luanda, Angola. The year is 2005. Foi no ano 2005. 2005, Em 2005, September 27, no dia 27 de setembro, the Lord spoke to me about war that is coming to Iran. tenho estado a anunciar que há uma guerra que está a vir sobre o Irão. In that conversation, Nesta conversa que tive, He showed me 2 missiles. o Senhor mostrou-me 2 mísseis. And I see them going and the tail is turning like Eu vi this. esses mísseis que estavam a subir e a cauda, a parte última, estava a virar assim. 2 missiles. 2 mísseis. And I saw those 2 missiles, Eu vi esses 2 mísseis. they strike a nuclear facility Eles abateram sobre uma facilidade nuclear that is next to a mountain que está próximo de uma montanha, in a desert. num deserto. And when the 2 missiles strike the facility, Quando os 2 mísseis abateram sobre a facilidade nuclear, the flame, o fogo, the fire that comes out of that strike o fogo que saiu deste bombardeamento is the biggest fire that the earth has ever seen. é o maior fogo que a terra já experimentou. That fire, Aquele fogo, aquelas chamas, it begins as far as east is, começou tão distante como o oeste, almost reaching west. quase atingindo o oeste. And that fire begins from the earth E aqueles chamas começaram a partir da terra and almost reaches heaven. e quase que atingiram os céus. And inside the fire, E dentro do fogo, I see small flames like this. eu vi pequenas chamas assim, a subir. Faíscas, Small flames inside. faíscas, explosões pequenas. That war must take place. Então a guerra tem que acontecer. That war, Que aquela guerra it will be so massive. será tão massivo. Israel is preparing to strike Iran. Israel está preparado agora para bater Irão. And Iran will strike back. E nós sabemos que Irão vai atacar de volta. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem bombardear. The 2 missiles actually will come from the United States. E ali eu vi que os 2 mísseis virão dos Estados Unidos. That war is going to be a very, very bad war. Uma guerra muito danificadora. E quando a guerra agora estava mais próxima, apenas um ano antes, o Senhor o enviou diretamente para Jerusalém, para ir e alertar os líderes e o povo de Israel. 4 de junho de 2024. Waldorf Astoria, Jerusalém. Am Israel High, Shalom Haverim, Shalom ao povo desta nação, da nação de Israel. A razão pela qual venho até vocês, o público de Israel, é porque Hashem falou comigo a respeito de uma guerra maior que está vindo a Israel. Enquanto falamos agora, Hashem falou comigo a respeito da necessidade deste país se preparar para uma guerra maior que está vindo a Israel do Irã, e é por isso que eu vim a Israel
Israel eu mesmo, para poder anunciar para este país, para os líderes e o público, que vocês precisam se preparar. Vocês não precisam ser surpreendidos novamente. Que eu vi essa guerra maior, eu vi os 2 mísseis que serão lançados, e é por isso que Hashem me enviou até vocês para anunciar para o público israelense, para a liderança e para o povo comum, que há uma maior guerra vindo a Israel, e Hashem não quer que o povo de Israel seja surpreendido da forma como eles foram surpreendidos pela guerra em Gaza. Fui eu que profetizei a guerra que veio a Gaza, a guerra de Gaza que você vê agora. Lá atrás, em 26 de julho de 2020, em uma transmissão global por TV, e aquela guerra, eu fui aos embaixadores de Israel no exterior para dizer para eles, a liderança de Israel, para preparar a nação para a guerra. Mas porque aquela instrução não foi obedecida, vejam como aquela guerra surpreendeu a Israel e devastou Israel. Mas desta vez, Hashem falou comigo novamente a respeito de uma guerra maior, agora maior do que a guerra de Gaza, que está vindo a esta nação, e Hashem diz que esta nação agora precisa se preparar para a guerra e que vocês precisam preparar os bunkers, preparar a comida, medicamentos, sistema de ventilação, filtros biológicos e químicos, interceptadores de mísseis e mísseis antiaéreos, porque esta será uma guerra muito maior e vocês precisam fazer exercícios nacionais para que a nação não seja surpreendida novamente quando esta guerra maior romper. 30 de maio de 2024. O Senhor falou comigo em 26 de julho do ano de 2020. 26 de julho do ano de 2020, poucos anos antes de acontecer, está em toda a internet, em todo o YouTube. Isso é algo que nós postamos no YouTube. Você me ouve falando a respeito do ataque de 7 de outubro vindo a Israel em 2020. Eu já estou dando os detalhes. Eu disse muitos mísseis iriam atacar Israel, eles iriam tentar destruir Israel. Toda essa coisa poderia ter sido evitada e evitada. E eu quero dizer o seguinte, infelizmente, eu vi uma outra guerra vindo a Israel. Há 2 mísseis envolvidos. Eu não quero dar os detalhes aqui, porque estes são assuntos operacionais. Há 2 mísseis envolvidos. Como vocês sabem, o Senhor fala comigo a respeito de tudo o que acontece. Há uma guerra mais séria vindo a Israel. É por isso que eu vim aqui. Eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. A guerra vindo. Diga para Bibi preparar a nação para a guerra. Estes eventos vão acontecer. 30 de maio de 2024, ao vivo de Jerusalém. E quando veio 5 de junho de 2024, eu estou anunciando aos 4 cantos da terra. Eu estou anunciando aos 4 confins da terra. Veja a profecia que eu dei da guerra de Gaza. Eu estou agora anunciando uma guerra maior vindo a esta terra. Jerusalém, há uma guerra maior vindo. Eu vejo 2 mísseis. Uma guerra maior está vindo a esta terra. E então se saberá que a boca do Senhor falou. E ele foi a Jerusalém para advertir Israel de uma guerra maior que estava vindo com o Irã. 5 de junho de 2024, um ano antes da guerra Israel-Irã, o Knesset israelense. E no Knesset israelense, ele foi recebido pelo Rabino Yehuda Glick, o ex-diretor do Instituto do Templo de Israel. 3 de junho de 2024. E no Knesset israelense, ele foi recebido pelo Rabino Yehuda Glick, o ex-diretor do Instituto do Templo em Israel.
Em Jerusalém, ele encontrou membros do Knesset, o parlamento israelense, e advertiu-os para preparar a nação para uma severa guerra com o Irã. E em Jerusalém, ele encontrou membros do Knesset israelense, o parlamento israelense, e advertiu-os para preparar a nação para uma massiva guerra com o Irã. 3 de junho de 2024, e ele transmitiu um alerta urgente para os membros do parlamento para preparar a nação para uma massiva guerra que estava vindo com o Irã. E ele transmitiu um alerta urgente para os membros do parlamento para preparar a nação para uma massiva guerra que estava vindo com o Irã. E o mega profeta do Senhor encontrou o vice-presidente do partido Likud, Dr. Hernan Feldman, que também é o presidente global do partido Likud. E ele o enviou com uma urgente instrução para o primeiro-ministro para preparar a nação para uma guerra maior com o Irã. E o vice-presidente do partido Likud confirmou que recebeu a urgente profecia da maior guerra com o Irã para transmitir ao primeiro-ministro de Israel. E ele também se encontrou com o porta-voz das forças de defesa israelenses e com os comandantes, e ele entregou uma profecia urgente de uma guerra maior com o Irã e a crítica necessidade para uma preparação nacional. E ele também instruiu o advogado sênior do Ministério de Relações Exteriores, que confirmou o recebimento da urgente profecia da iminente guerra com o Irã para transmiti-la para o primeiro-ministro de Israel. E quando a plenitude do tempo chegou, quando aquela guerra se aproximava, foi isto que o Senhor falou em 4 de abril de 2025. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. O Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, falou comigo a respeito desta guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 nos Estados Unidos e será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles não são detectados. Eles são capazes de escapar de todo tipo de radar de qualquer avião no sistema. E quando eles atiram os seus mísseis se espalham a partir de um portal. Os mísseis se espalham a partir de um portal assim em direção ao alvo, significando que estas aeronaves que os Estados Unidos estão usando nesta operação, nesta guerra nuclear do Irã, estas aeronaves têm a capacidade de atacar múltiplos alvos ao mesmo tempo, mas ela se espalha como se tivesse um chuveiro na frente, como se a água esguichasse assim, caindo, e cada uma dessas esguichos é uma série de mísseis, e as duas estão fazendo isto. Então parece que no primeiro ataque eles têm 2 bombardeiros nucleares que atacam o Irã. Então a guerra nuclear do Irã está prestes a acontecer, mas o fogo que emana daquela explosão da usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, no Irã, é histórico. O maior fogo que esta terra já viu explode, e ela sobe tão alto quanto o céu e vai até toda a extremidade do leste e do oeste. E dentro daquela enorme chama, aquele enorme fogo, há pequenas chamas dentro, pequenas chamas que se constituem naquela imensa explosão de fogo que acontece no Irã. E foi aí quando eu entendi que esta é uma guerra nuclear, esta é uma explosão nuclear que acontece no Irã. Aquela guerra agora está prestes a acontecer, e essa guerra envolve os mísseis que têm caudas de cobre. A cauda deles tem barbatanas que ficam de pé. As barbatanas sustentam a cauda de cobre, e eles vão e atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã.
E desde então eu identifiquei aquela usina nuclear é Natanz, a usina nuclear de Natanz no Irã. Mas é claro que pela maneira como o Senhor me mostrou agora, nestes 2 últimos dias, vai atingir muitas usinas nucleares no Irã. Porque os bombardeiros B-2 literalmente fazem chover mísseis, um fluxo ininterrupto de mísseis em diferentes posições, diferentes alvos ao mesmo tempo. Vai ser um choque e um espanto. Este será o maior romper da maior guerra na Terra. E esta guerra vai envolver os Estados Unidos e o Irã, mas também Israel e o Irã. E então será inacreditável. O mundo verá o que nunca viu antes. E quando veio 13 de junho de 2025, 2 meses mais tarde... Major breaking news. Israel has launched an unprecedented attack on Iran, targeting the country's nuclear sites and top military leaders, and the operation very much ongoing. This is Al Jazeera. Breaking news now happening live as the Israeli airstrike happened. This is the moment. Just take a watch and listen. This is the moment that Israeli airstrikes hit. Fox News tonight. This is a Fox News alert. We begin this morning with a Fox News alert. Overnight, Israel launching sweeping strikes against Iran, targeting its nuclear facilities. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem bombardear. Israel is preparing to strike Iran. Israel está preparado agora para bater Irão. And Iran will strike back. E nós sabemos que Irão vai atacar de volta. That war is going to be a very, very bad war. Uma guerra muito danificadora. Breaking news. Iran and Israel have been launching new strikes on each other. I've seen the missiles coming to strike. Eu vi os mísseis a virem bombardear. The 2 missiles actually will come from the United States. E ali eu vi que os 2 mísseis virão dos Estados Unidos. E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 dos Estados Unidos e será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles têm superioridade aérea. Eles são capazes de escapar de todo tipo de sistema de detecção de aeronaves. E quando veio 22 de junho de 2025... os Estados Unidos atacam o Irã.
This is Al Jazeera. U.S. President Donald Trump says American forces have conducted what he calls very successful strikes on Iranian nuclear facilities. President Trump announced that a full payload of bombs was dropped on Fordow, Natanz, and Isfahan. The U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities, Fordow, Natanz, and Isfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Several B-2 stealth bombers flew over 13,000 kilometers from the base in Missouri in the United States, being refueled in the air before dropping the GBU-57, known as the Massive Ordnance Penetrator or MOP, on targets in Iran. All but invisible to radar, the plane is designed to fly anywhere in the world, penetrate enemy airspace undetected, and drop its payload, all in a matter of hours. American stealth bombers and submarines launched a massive coordinated attack targeting three key nuclear sites. In the stunning attacks, B-2 warplanes dropped bunker buster bombs on a key nuclear site, Fordow. US submarines also fired cruise missiles at other nuclear sites at Isfahan and Natanz. Military officials say 6 B-2 warplanes dropped up to 12 bunker buster bombs on the Fordow nuclear site deep underground. At the same time, US Navy submarines fired 30 Tomahawk land attack cruise missiles, blowing up nuclear sites at Isfahan and Natanz. Natanz also hit with 2 bunker busters. These were the targets, Israel claiming the sites were being used by their sworn enemy to build a nuclear bomb. The United States has carried out massive precision strikes on 3 key nuclear facilities in Iran, obliterating them. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. From ABC News World Headquarters in New York. This is an ABC News special report. Breaking news. The U.S. has just completed 3 successful attacks on 3 nuclear sites in Iran. In a dramatic escalation, President Trump tonight ordering U.S. airstrikes on 3 nuclear sites inside Iran. The targets include the Fordow nuclear enrichment facility buried deep under a mountain that only U.S. bunker-busting bombs could reach. Fox News tonight. This is a Fox News alert. News from the President of the United States that there has been an attack inside Iran. Just moments ago, President Donald Trump putting out, we have completed our very successful attack on 3 nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Isfahan. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. We start tonight with breaking news as the U.S. has dropped bombs and cruise missiles on 3 Iranian nuclear sites. The president speaking just moments ago, saying it was a very successful military operation. Breaking news, a U.S. attack on Iran. President Trump announcing that the U.S. launched strikes on 3 nuclear sites in Iran. He's calling those strikes a spectacular military success. We have breaking news now out of the Middle East. The U.S. has attacked 3 nuclear sites in Iran. In a post on Truth Social, he called the attack successful and says the planes are now outside of Iranian airspace. US President Donald Trump says America has struck Iranian nuclear facilities. This has just come in now. He's confirmed the attack on his social media platform. He says all planes are now outside of Iranian airspace. And I've seen
E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 nos Estados Unidos e será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles têm superioridade aérea. Eles são capazes de escapar de todo tipo de sistemas de detecção de aeronaves. This is an NBC News special report. Just after midnight, a group of U.S. Air Force stealth B-2 bombers took off under the cover of darkness. Flying in near silence to avoid detection, the bombers, each with 2 crew members and loaded with 2 30,000-pound bombs each, began their 36-hour round-trip flight, made possible by dozens of tankers refueling them in the air along the way. At 5 p.m. Saturday night, a large group of fighter jets joined the bombers as they approached Iranian airspace. Less than 1 hour later, the bombers entered Iranian airspace and some of the jets sped ahead, targeting any Iranian air defenses that could threaten the B-2s. At 6:40 p.m., the U.S. began striking 3 locations, dropping 14 massive ordnance penetrators known as bunker busters on Fordo and Natanz, just as Tomahawk missiles crashed down on a 3rd site at Isfahan. This is Al Jazeera. Several B-2 stealth bombers flew over 13,000 kilometers from the base in Missouri in the United States, being refueled in the air before dropping the GBU-57, known as the Massive Ordnance Penetrator or MOP, on targets in Iran. All but invisible to radar, the plane is designed to fly anywhere in the world, penetrate enemy airspace undetected, and drop its payload, all in a matter of hours. This is an NBC News special report. First, the apparent decoys. On Saturday morning, B-2 stealth bombers launching from Missouri flying west. Hours before the B-2s used in the actual strikes headed east. The U.S. deploying 14 30,000-pound bunker-busting bombs for the first time in a military operation. In this satellite image of Fordo, if you zoom in, you can see several holes from the bunker-busting bombs, which explode underground. The B-2s also dropping them on Natanz. The MOPs, as you mentioned, the massive ordnance penetrators, yes, they were used over Fordo, 14 of them. This is the first time that they have been used in an operational way like this, but it's also one of the largest strikes like this that we have seen in over 2 decades. And it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. It took a great deal of precision. It involved misdirection and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A bandeira pela qual o Senhor me mostrou agora, nestes últimos 2 dias, é que eles vão atingir muitas outras usinas nucleares no Irã. Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities, Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. And that war involves E esta guerra envolve os mísseis que têm caudas de cobre. A cauda deles tem barbatanas que ficam de pé. As barbatanas sustentam a cauda de cobre e eles vão e atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. This is an NBC News special report. The historic U.S. military operation complex and choreographed. The nuclear sites targeted, Natanz, Isfahan, and Fordo, buried deep beneath an Iranian mountain. U.S. submarines firing Tomahawk missiles to hit the Isfahan site.
At the same time, a U.S. Navy submarine launched 30 Tomahawk missiles towards Iran. The targets include the Fordo nuclear enrichment facility buried deep under a mountain that only U.S. bunker-busting bombs could reach. The U.S. also, as you mentioned, had submarines off the coast. One of those subs launched about 30 Tomahawks. Those are missiles launched at least one of those sites, Esfahan. At the same time, US Navy submarines fired 30 Tomahawk land attack cruise missiles, blowing up nuclear sites at Isfahan and Natanz. Será choque e espanto. Este será o maior romper da maior guerra na Terra. It took a great deal of precision. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. This marked the largest B-2 strike in history. This is the first time that they have been used in an operational way like this, but it's also the largest strikes like this that we have seen. The historic U.S. military operation complex and choreographed for the first time in a military operation. The U.S. deploying 14 30,000-pound bunker-busting bombs. Mas o fogo que emana daquela explosão da usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, no Irã, é histórico. The weapons functioned as designed, meaning they exploded. The trailing jets saw the first weapons function, and the pilots stated, quote, "This was the brightest explosion that I've ever seen. It literally looked like daylight." Hashem falou comigo a respeito de uma guerra maior que está vindo a Israel enquanto falamos agora. Hashem falou comigo a respeito da necessidade deste país se preparar para uma guerra maior que está vindo a Israel do Irã, e é por isso que eu vim a Israel eu mesmo, para poder anunciar para este país, para os líderes e o público, que vocês precisam se preparar, vocês não precisam ser surpreendidos novamente.
Uma guerra maior que está vindo a Israel do Irã, e é por isso que eu vim a Israel eu mesmo, para poder anunciar para este país, para os líderes e o público, que vocês precisam se preparar. Vocês não precisam ser surpreendidos novamente. Uma guerra maior agora, maior do que a guerra de Gaza, que está vindo a esta nação, e Hashem diz que esta nação agora precisa se preparar para a guerra e preparar os bunkers, preparar a comida, medicamentos, sistema de ventilação, filtros biológicos e químicos, interceptadores de mísseis e mísseis antiaéreos, e que esta será uma guerra muito maior, e vocês precisam fazer exercícios nacionais para que a nação não seja surpreendida novamente quando esta guerra maior romper. Diga para Bibi preparar a nação para a guerra. Há uma guerra mais séria vindo a Israel. Eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. E 1 ano antes ele foi a Jerusalém, a cidade capital de Israel. Jerusalém, há uma guerra maior vindo. Eu vejo 2 mísseis. Uma guerra maior está vindo a esta terra. E então se saberá que a boca do Senhor falou. A profecia da guerra Israel-Irã, dada de Jerusalém, cumpriu-se com precisão de detalhes 1 ano depois. Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities, Fordow, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. E esta guerra continua. Prepare o caminho. O Messias está vindo.